Fala galera, continuando aqui a brincadeira, já vimos as 5 primeiras classes gramaticais, o substantivo, que é responsável pelo nome, ou seja, nomeia os seres e as coisas, mas tem uma função muito mais importante, ele sempre é um termo determinado, ou seja, vai funcionar como núcleo das estruturas. Nós falamos sobre o adjetivo, que é responsável por indicar uma característica, e vimos que ele só possui duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Vimos o numeral, que é responsável por ordem, quantidade, fração, é galho fraco, não tem por que perder tempo com ele. Vimos o artigo, que é um camarada importante, flexiona em gênero e número. Aí é importante até salientar que dentro dessa perspectiva de gênero e número, existem os coringas. O coringa do gênero é o masculino e o coringa do número é o singular. O que isso, no fim das contas, significa? Que na hora em que você ficar na dúvida se uma palavra é variável ou invariável, você vai pensar nisso. Então, se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável. A partir do momento em que você consiga jogar para o feminino ou para o plural, ela já se torna variável. Isso vai ser relevante. Mais à frente a gente vai usar. E a gente viu o pronome e viu que ele serve para acompanhar ou substituir. E isso tem nome. Ele serve para acompanhar o substantivo, e quando ele acompanha o substantivo, ele vai ser um pronome adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, ele vai ser um pronome substantivo. Era só isso que a gente precisava nesse primeiro momento. Agora a gente vai pensar no verbo. E quando você pensa no verbo, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Para que serve um verbo? Aí com certeza você respondeu. Ele serve para indicar ação. Mas ele não indica apenas ação. Ele também indica o quê? Estado. Mas ele não indica apenas ação-estado, ele também é responsável para indicar fenômenos da natureza. Agora, o verbo, ele é muito importante por isso? Não. Não é só porque indica ação, estado e fenômeno, não. Até porque não basta indicar ação, estado, ação e fenômeno para ser um verbo. Para ser um verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Como assim, Sidney? Eu não entendi essa. Tem que indicar, na verdade, passado, presente e futuro. É isso mesmo. Então, se não tiver, não vai ser verbo. Imagina só o seguinte, ação. Eu digo, a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é um verbo, mas ela tem força de verbo, porque ela indica o ato de filmar, então está indicando a ação. E nem por isso foi verbo, é um substantivo. Se eu disser, os alunos do LAC são estudiosos, estudiosos é um estado, mas nem por isso é um verbo, é um adjetivo. Se eu disser, a chuva caiu forte ontem, a palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas nem por isso foi verbo, é um substantivo. Porque para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Tem que indicar que é passado, presente ou futuro. Mas ele não é só importante por isso. Na verdade, ele é mega importante porque ele é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC, que é o principal sistema linguístico que a gente tem na língua portuguesa, em que eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. E ele, o verbo, é o principal elemento, é ele que me diz quem é o sujeito, é ele que me diz quem é o complemento, é ele que me diz quem é ele próprio. Portanto, é o verbo que me dá todos os termos da oração. É a partir do verbo que a gente começa a análise sintática. Sem o verbo não tem análise sintática. Ué, mas quem é o sujeito? Tem verbo? Não. Então não tem sujeito. Ué, mas quem é o objeto direto? Tem verbo? Não. Então não tem objeto direto. É só uma frase nominal. Para ter análise sintática, para dizer quem é sujeito, quem é objeto, esse tipo de coisa, tem que ter o verbo. E o momento dele mega importante vai chegar quando a gente começar a trabalhar a transitividade. A transitividade é o pontapé inicial para tudo aquilo que a gente pensa em análise sintática, tá? Mas por hora eu quero saber apenas da função morfológica. Por isso, eu quero saber sobre as desinências verbais. E aí, quando a gente pensa em desinências verbais, nós temos a desinência modo temporal e a desinência número
pessoal. Por isso que o verbo é a classe mais variável de todas, porque varia em número, pessoa, modo e tempo. Em relação a número e pessoa é tranquilo. Quando a gente fala em número, a gente está falando em singular e plural. E quando fala em pessoa, fala das pessoas do discurso, que eu já até mencionei para vocês. Quem fala com quem se fala, de quem se fala. Só que tem primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Só que isso daqui é mole, você já domina, ó. Quem é a primeira do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Mas e quando a gente pensa em modo e em tempo? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Vamos lá. Quando eu penso em modo, eu tenho 3 modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, eu tenho o modo subjuntivo e eu tenho o modo imperativo. Para que serve o modo verbal? Para indicar a atitude que existe naquela frase. E aí, por sorte, os nomes dos modos facilitam a nossa vida. Para que serve o modo indicativo? Serve para indicar um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, o modo indicativo trabalha uma atitude realista. E o modo subjuntivo? Ele trabalha numa contrapartida em relação ao indicativo. Se o indicativo mostra aquilo que é certo, o subjuntivo mostra aquilo que é incerto. Se o indicativo mostra aquilo que é um fato, o subjuntivo mostra aquilo que é uma possibilidade. Portanto, o subjuntivo trabalha no campo das hipóteses. Indica uma atitude hipotética. E o modo imperativo? A palavra imperativo vem de imperador. O que o imperador faz? Ele ordena, ele manda, então indica ordem. Como é que isso funciona na prática? Muito simples. Eu digo assim, ó, João, saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar uma ordem. Então isso é um modo imperativo. Só que é importante salientar que essa ordem não precisa ser escrachada. Porque modo imperativo pode ser ordem, pedido, súplica, vai depender da entonação. Então, se eu falar assim, ó, João, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. Vamos almoçar. Eu dei um comando. Então, o modo imperativo ele é definido pelo comando. O emissor emite um comando esperando, obviamente, que o interlocutor execute esse comando dado. Isso é modo imperativo. Se tem algum comando esperando que o receptor execute esse comando, eu tenho um modo imperativo. Se não existir este comando, aí eu vou ficar na dúvida se é modo indicativo ou se é modo subjuntivo. Então vamos lá. Se eu disser assim, ó, o João quebrou o braço da cadeira. Eu dei alguma ordem? Eu falei, ó, João quebra o braço da cadeira. Não, não dei. Então se eu não dei ordem, não é imperativo. E aí eu estou dizendo que o João quebrou o braço da cadeira. Isso é um fato ou é uma possibilidade? Isso é um fato. Então eu tenho um modo indicativo. Agora se fosse assim, ó, João talvez soubesse as respostas do teste. Ele sabe? Não, talvez soubesse. Então é uma possibilidade, portanto é um modo subjuntivo. E aí depois do modo, a gente tem quem também? A gente tem o tempo. Agora, quando a gente pensa no tempo verbal, aí é mais complexo, tá? Nós também temos 3 tempos verbais. Nós temos o tempo pretérito, que é o passado. Nós temos o presente e nós temos o futuro. Ué, Sidney, mas por que é mais difícil? Porque eles se ramificam, coisa que não acontece com o modo. O presente, obviamente, não se ramifica porque ele é pontual, ele está acontecendo, mas o futuro se ramifica. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. O pretérito, então, esse é que se ramifica muito. Eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito.
Não precisa ser nenhum gênio não, tá? Para você, pela lógica, qual é o tempo verbal que mais cai nas provas de concursos públicos? E ó, em qualquer banca, é o pretérito, é o presente ou é o futuro? É sem sombra de dúvidas, é o pretérito. E caramba, por que é o pretérito? Vamos lá. Para começar, ele é o mais ramificado. Isso já ficou claro. Mas esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é muito louco. Muito. O avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. Aí nesse momento você falou assim, caraca, Sidney, parece que está falando de mim. Eu não faço a mínima ideia também. Calma, calma. É muito simples, na verdade. Basta saber o que significa a palavra perfeito. Você pode abrir qualquer dicionário que você vai ver que a palavra perfeito significa completo. Então, por exemplo, quando um médico entrega, na hora do nascimento, claro, o filho nas mãos da mãe e diz assim, ó, seu filho nasceu perfeito, o que ele quis dizer com aquilo? Ele quis dizer que aquela criança é completa, que ela tem bracinho, perninha, boquinha, orelhinha, ela tem tudo, tudo. Não está faltando nada, ela é completa, por isso ela é perfeita. Ela é perfeita. Por isso, biblicamente, nós somos perfeitos, porque a gente não precisa de nada para ser feliz. Tudo já está com a gente. É isso, a palavra perfeito significa completo. Então, quando eu digo que um pretérito é perfeito, eu quero dizer que é um passado completo, ou seja, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta assim, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu digo, ontem eu joguei bola. Joguei bola é passado, não é passado? E não já acabou? Já acabou. Então, um passado completamente realizado. Portanto, um pretérito perfeito. Agora, e esse pretérito imperfeito? Esse prefixo in aqui vem para negar essa completude. Então, vai, no fim das contas, indicar uma continuidade. Como assim, Sidney? Ó, vamos ver na prática. Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 20 anos? Aí eu vou dizer, há 20 anos eu só jogava videogame. E aí concorda comigo que é um passado? Mas eu fiz só uma vez? Não, eu fiz várias vezes. Era um hábito, era uma rotina. Então o pretérito imperfeito, ele indica um tempo verbal no passado, com processo rotineiro, habitual, contínuo. Agora, e o pretérito mais que perfeito? Ele é mais do que completo, ele é o que a gente chama de passado do passado, pois lá na gramática diz que ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prática? Eu digo que o João sempre tirava os sapatos que Maria usara na festa. E aí pensa comigo nessa linha narrativa. O que aconteceu primeiro? Primeiro João tirou o sapato, ou primeiro a Maria usou, para que depois o João pudesse tirar? Ora, primeiro a Maria usou, para que depois João pudesse tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior outro tempo também no passado. Então, pretérito mais que perfeito. Aí, turma, se aqui fosse uma turma presencial, eu faria um desafio com um dos alunos da turma. Mas eu vou fazer esse desafio com você, já que essa aula é online. Então acompanha aqui comigo. Se eu colocasse, por exemplo, cantávamos. E aí eu te pergunto, tem quantas palavrinhas aqui? Essa pergunta parece ser muito louca, mas ela já derrubou muita gente, tá? Porque tem aluno que fala 2, tem aluno que fala 4 palavras. Meu Deus do céu, como assim, Sidney? Aí só tem uma palavra, só tem uma palavra. Lembra que no iniciozinho eu mencionei que a análise textual começa na análise gramatical? Pois bem, tudo começa num camarada chamado morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Isso significa que a palavra tem partes menores. E essas partes menores só são atribuídas
por conta da significação. E essas partes menores se chamam morfemas. Só que nós conhecemos esses morfemas, conhecemos lá na escola, através de outros nomes mais tradicionais, como radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Então vamos colocar isso daqui agora em prática. Se liga só, esta palavrinha cantávamos pode ser dividida em 4 partes menores: cante, a, vá e mos. Esse cante aqui é o que a gente chama de radical ou base significativa. Por que radical ou base significativa? Vamos lá. Radical, porque obviamente os gramáticos quiseram fazer uma analogia com raiz, porque radical significa raiz. E aí pensa, o que é a raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. Ela só fica em pé porque tem a raiz. Agora, o que é a base? O que é a raiz para uma palavra? É a base de sua significação. Então, significa que eu posso modificar qualquer outro morfema. Por exemplo, eu poderia pegar o vai e trocar por um RE. Mas, ainda assim, eu estaria falando do verbo cantar. Então, é por isso que o radical é a base da significação da palavra. Continuando aqui, ó, este A que aparece depois, ele é o que a gente chama de vogal temática. E por incrível que pareça, a vogal temática tem 2 funções. A primeira é servir de elo, vai fazer a ligação entre o radical e as desinências.